Prisco, uma boa tarde para você. Hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Tudo bem, Fernando? Oi, Prisco. O Prisco já está com a gente aqui para comentar, né, Eudiane, essa coletiva, a primeira participação com os jornalistas do governador eleito Carlos Moisés. Até agora ele vinha se comunicando apenas pelas redes sociais. Ela acontece hoje às 2 da tarde, o Prisco já vai comentar com a gente aqui, mas agora eu vou chamar o Marcos Franzoni, Prisco e Eudiane, que está no local da coletiva, na sede da Defesa Civil em Florianópolis, onde o governador reúne-se com os jornalistas daqui a pouquinho. Vamos ver. Marcos Franzoni, as informações chegando agora aqui no SBT Meio-Dia. Olá, boa tarde. Essa é uma entrevista coletiva, uma reunião muito aguardada, porque será a primeira vez que Carlos Moisés, o governador eleito, irá falar com a imprensa, irá conceder uma entrevista coletiva. Antes ele só falava através das redes sociais, com textos, com vídeos gravados, enfim. Desde que foi eleito, Carlos Moisés montou uma equipe de transição com pessoas do próprio governo, com pessoas da comunidade, com professores universitários, para analisar a situação do Estado e também para planejar o novo governo. E é exatamente isso que ele vai fazer hoje aqui. Vai apresentar um relatório, a princípio parcial, deste estudo da situação do Estado de Santa Catarina e também apresentar os 6 primeiros nomes da nova equipe de governo. Por enquanto, se sabe oficialmente somente o nome do chefe da Polícia Civil, que é Paulo Queires. Se tem um nome extraoficial, que seria do novo secretário de Saúde, Elton Zeferino, médico e coronel do Corpo de Bombeiros. Mas eu repito, este é um nome extraoficial ainda. Hoje, o governador do estado deve falar também sobre a tal reforma administrativa que pretende fazer, com a extinção de algumas secretarias e das agências regionais. Bem, a entrevista coletiva está marcada para as 2 horas da tarde, com a presença de pessoas do governo, com a presença de membros do PSL, o partido do Carlos Moisés, e também com a presença do coordenador de transição, que é o professor Luiz Felipe Ferreira. É com vocês. Obrigado, Franzoni. Agora sim a gente vai trazer a análise das informações com a opinião de Cláudio Prisco Paraíso. Muito bem, Fernando. Surge hoje na prática o novo governo de Santa Catarina. Começaremos a perceber a sua feição. O retrato que Carlos Moisés da Silva, governador eleito, vai oferecer ao Estado. Aliás, pelo visto, ele vai oferecer o que prometeu na campanha: uma máquina mais enxuta e menos onerosa. Para se ter uma ideia, das 39 secretarias, 20 regionais, 3 especiais e mais 15 ou 16 centrais, disso tudo vai ficar no máximo uma dúzia, contando com a CGE, que vai ser criada, Controladoria Geral do Estado. Uma central de serviços também será criada dentro do centro administrativo do governo, para agrupar atividades sobrepostas em 3 áreas estratégicas: contabilidade, recursos humanos e administrativo financeiro. Extinção também do DETER e do DEINFRA, órgãos do setor rodoviário estadual. Objetivo destes movimentos e da criação da CGE: zelar pelo dinheiro público, que, aliás, foi outro compromisso de campanha de Moisés. Vamos aos nomes. Os coronéis da reserva, Márcio Ferreira e Flávio Graff, os dois estão cotados ou para a Casa Civil ou para a Comunicação, que perde o status de primeiro escalão. Os dois devem ficar posicionados nestas 2 áreas. Elton de Souza Zeferino, que o Franzoni fez referência, médico e coronel do Corpo de Bombeiros, é alternativa tanto para adjunto, até sexta-feira essa era a previsão, mas pode também ser confirmado como titular, e não adjunto, da Secretaria da Saúde. Jorge Eduardo Tasca, doutor em engenharia, está cotadíssimo para a Secretaria da Administração. Luiz Felipe Ferreira, que é
o coordenador da transição, da qual Tasca também faz parte, e como Tasca Ferreira também é doutor, perfeito? Ele será aproveitado em alguma posição de primeiro escalão, mas ainda não definida. Portanto, estamos observando aí vários integrantes do governo de formação militar. Paulo Eli, que é o atual secretário da Fazenda, poderá ser mantido por um período curto para a transição entre Eduardo Moreira e Carlos Moisés, já que ele é o interlocutor do governo do Estado junto à União em várias questões de dívida pública, financiamentos e tudo mais. Mas, no fim de semana, entrou em rota de colisão com alguns setores da equipe de transição, porque quis opinar sobre questões relacionadas à reforma administrativa que o governador eleito vai anunciar hoje. O presidente do PSL em Santa Catarina, Lucas Esmeraldino, pode ser o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Para a CGE, Controladoria Geral do Estado, Vanderlei Pereira das Neves, atual diretor da Dívida Pública de Santa Catarina. Nome muito forte para essa posição. Paulo Queires, como disse o Franzoni, já confirmado para delegado-chefe da Polícia Civil. E, muito provavelmente, o coronel Araújo Gomes deve ser mantido à frente do Comando-Geral da Polícia Militar. Educação. Moisés fez toda a sua carreira na cidade de Tubarão. De lá pode vir o secretário da Educação, 3 professores cotados, 2 ex-reitores da Unisul, Salésio e Silvestre Hert, ou o professor Felipe Felisbino, hoje atuando no MEC, em Brasília. Muito bem, Secretaria da Agricultura. O deputado federal Valdir Colato, que não se reelegeu do MDB, pode vir a ser o novo secretário da Agricultura. Não por ser do MDB, mas por estar intimamente ligado à nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ele faz parte, inclusive, do grupo da bancada do agronegócio na Câmara. E a escolha dele poderia ser muito interessante para fazer uma linkagem entre a agricultura do Ministério Bolsonaro e a Secretaria da Agricultura do governo Carlos Moisés. Seria até uma alternativa respaldada pelo próprio Moisés e seria interessante para Santa Catarina. E, finalmente, Celesc. A Celesc, o que ocorre é o seguinte: o governador eleito, Carlos Moisés, tem 3 dias para se definir com relação à composição da nova diretoria da Celesc, com base nos prazos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Inclusive, uma reunião do Conselho de Administração terá que ser convocada no curtíssimo prazo. 2 nomes estavam cotados até ontem. Enio Andrade Branco, que já foi diretor financeiro e de geração em momentos e governos distintos, e presidiu a CELG, seria uma opção. Bem como o advogado Paulo Costa, de Joinville, intimamente ligado ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas o nome que acabou de surgir há poucos minutos é um nome de mercado, inatacável e competente. Trata-se de Manuel Arlindo Zaroni Torres, que durante 15 anos foi presidente da Tractebel, empresa que comprou a parte de geração no final da década de 90 da Eletrosul. Ele seria uma alternativa aplaudida por vários setores. A Tractebel hoje se chama Engeia. Essas são as informações. E à noite no News, ao vivo, mais detalhes, aí já com confirmações oficiais e o Diane Fernando. Muito bom, Prisco, muito bom. Ok? Boa lista aqui com os nomes que podem aparecer nessa entrevista coletiva de hoje à tarde. O Prisco também vai acompanhar mais informações no SBT News. E a gente acompanha, claro, também com a nossa equipe de reportagem lá. Obrigada, Prisco. Ok.